critério para provar que não existe limite. Ela não serve para provar que existe limite. Ela serve para provar que não existe limite. Tá? É diferente daquela proposição da aula passada, que serve para provar a existência do limite, que diz o seguinte: se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite real, a outra também terá, e os limites são iguais. Esta é uma proposição que serve para provar a existência de limite. Isso aqui é uma proposição que serve para provar a não existência de limite real. Tá certo? Hã? Por absurdo. Você dá uma demonstração por absurdo. Você chega que dois números diferentes são iguais. Isso é um absurdo. Tá? Tá bom? Então, esse é um exemplo de uma função. E observe uma coisa. Em vez de dar outro exemplo, na aula passada eu dei outro exemplo, aqui eu não vou dar não. Vou logo passar para a continuidade. Só farei o seguinte, ó. O gráfico dessa função, grave isso aí, no final da aula eu fecho. O gráfico dessa função, ela passa por esse ponto, o gráfico passa por esse ponto, que é f de 0 a 0. Mas fora desse ponto, o gráfico se eu me atrever a esboçar o gráfico, o máximo que eu vou conseguir são duas nuvens de pontos, ó. Esses são os pontos do gráfico onde a abscissa é um número racional. São os pontos da forma x ao quadrado com x racional. E os outros pontos do gráfico são os pontos que estão aqui embaixo. Isso aqui forma uma nuvem de pontos. São os pontos da forma x menos x ao quadrado, quando x é irracional. Tá? Tá bom? Entendido aí? Esta proposição como eu a utilizarei em outras situações para provar não a existência do limite, e essas situações, elas são impactantes, serão impactantes aqui. Eu elejo algumas para demonstrar, tá? Essa daqui eu vou demonstrar. E aí você vai entender a força do P ser ponto de acumulação. De fato, na definição de limite, é exigido que o ponto seja ponto de acumulação do domínio. Senão você não tem a unicidade do limite. Que é fundamental você ter a unicidade do limite, artigos definidos, a igualdade. Não, para que eu vou... Tá certo? Senão o limite é um conjunto de pontos. Não faz sentido isso, tá? Entendido? Então, essa daqui eu vou demonstrar, é rápido. E a prova consiste no seguinte: admita as hipóteses. Para exercitar, admita as hipóteses. Tá? Porque ela é meio estranha, então eu vou demonstrar para ver que não é tão estranho não. Então admita as hipóteses. Ou seja, admita tudo isso que está sendo suposto aqui. Daí, para todo epsilon maior do que zero, é mais fácil dizer dado epsilon maior do que zero. Lembre-se, o dado é o quantificador universal, certo? Para todo epsilon maior do que zero, dado epsilon maior do que zero, primeiro, existe Δ1 positivo, tal que, quem é o L é o limite de f de x com x tendendo a P. Então existe Δ1 positivo, tal que, definição, que diz x no domínio de f e x menos P menor que Δ1 maior que zero, implica f de x menos L menor que epsilon. Tá bom? E agora eu vou usar outra hipótese, que é o M é o limite de g de x com x tendendo a P. E existe
Delta 2 positivo, tá o quê? X no domínio da G e x menos P menor que delta 2 maior do que zero, implica G de x menos L. Se você não gosta da definição de limite, é bom começar a gostar, viu? Porque é o pau que rola aqui, tá? E x, tá bom? Bom, menor que F. Agora observe o seguinte, eu coloquei desse jeito, isso é verdade, não é? Isso é verdade. Mas se eu colocar epsilon sobre 2, também é verdade, não é? Porque se o epsilon é positivo, epsilon sobre 2 é positivo. Então, para epsilon sobre 2, existe um delta 1, tal que essa implicação é verdadeira, e existe um delta 2, tal que essa implicação é verdadeira. Tá certo? Ponto. Daí, com o delta igual ao menor entre os números delta 1 e delta 2, o menor de dois números positivos ainda é o quê? Positivo, muito bem. Tens o delta positivo. Eu já usei todas as hipóteses, vamos ver? Eu já usei essa daqui, já usei essa hipótese. Eu já usei essa hipótese aqui também. Falta, mas tem mais hipóteses. Quais são? O P é ponto de acumulação do conjunto A. Ora, se o P é ponto de acumulação do conjunto A, vou fazer um desenho aqui. Com desenho, eu sei que vocês gostam de desenho, por isso é que se diz, né, quando não, né, é irônico, né, você diz uma coisa, a pessoa não entende ou faz que não entende, você diz como, hein? Você quer que eu desenhe, né? Não? Então, com desenho aqui, não estou sendo irônico, tá? Por favor. Aqui eu não estou sendo irônico, eu estou explicando. Então, está aqui o P. Está aqui o P. Você tem o P mais delta. E você tem o P menos delta, não tem? Positivo. Isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P, não é? Portanto, como o P é ponto de acumulação de A, tem um elemento Z aqui dentro, Z pertencente a A. Porque é P ponto de acumulação de A. Então eu escrevo assim, logo, existe Z em A, tal que a distância de Z a P é positiva, isto é, o Z não é P, e essa distância é menor do que delta. Certo? E Z está em A. E em A, então eu já usei essa hipótese. Eu usei essa hipótese aqui foi usada. Agora falta outra hipótese, qual é? A FG coincidem em A. Essa hipótese eu não usei, usarei agora. E vai fazer o seguinte, ó. Assim, você vai ter o seguinte. Pegue o módulo de L menos M. Módulo de L menos M é igual a L menos F de Z mais G de Z menos M. Por que isso é verdade? Exatamente, porque as funções coincidem em A, o Z está em A. Então, quem é F de Z? É G de Z. Então, isso aqui se cancela, volta o que tinha antes. Beleza? Só que agora tem uma desigualdade famosa, que é a desigualdade triangular, que diz que o módulo da soma de dois números é menor que ou igual a quê? A soma dos módulos. Isso vale quaisquer que sejam x e y reais. Então, isso aqui é menor que ou igual a L menos F de Z mais G de Z menos M. Que eu vou até escrever assim, ó.
é igual a f de z menos L, que é a mesma coisa, não é? Mais g de z menos E. Agora, Z, repare, Z pertence a A. A definição de coincidência de duas funções no conjunto. Quando é que eu digo que duas funções coincidem no conjunto? Primeiro, quando esse conjunto está contido no domínio das duas funções. Então, aonde é que está esse Z? Ó, está aparecendo aqui. O Z está no domínio da F, não está? O Z está no domínio da F. A distância de Z a P é menor do que ΔI. Por quê? Porque ela é menor do que delta. E delta é o mínimo entre ΔI e ΔI. Então a distância, esse módulo aqui, além do Z pertencer a A, Z menos P em módulo é menor que ΔI. Ora, mas se Z menos P em módulo é menor que ΔI, F de Z menos L é menor do que epsilon sobre 2. Então isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Mas, agora vamos para G. O Z também está no domínio da G. E a distância de Z a P é menor do que ΔI. Por que é menor que delta? E delta é o mínimo entre esses dois. Então, G de Z menos L, aqui na L, perdão, eu estou usando essa hipótese, é o M, né? Então, o que é que está errado aqui? O que é? Hã? É o M. Não é L, é M, tá? É M por quê? Porque o limite de G de X com X tendendo a P é M. Então, conserta aqui que é M. Que é o que ocorre aqui, ó. G de Z menos M é menor do que F sobre 2. De novo, ó. L é o limite da G em P. L não. M é o limite da G em P. Então, existe ΔI, dado F maior do que zero, existe ΔI, então que isso aqui é verdade com M, tá? Então, isso aqui é menor do que F sobre 2, que é igual a quem? A F. Qual foi a conclusão? O que dá, vírgula, o que dá L menos M menor do que F. O que eu provei? Agora vamos ver que diabo que eu provei. Eu provei o seguinte, eu provei que dado epsilon maior do que zero, o módulo de L menos M é menor do que epsilon. Qual é a leitura que eu faço disso? O módulo de L menos M é um número não negativo menor que qualquer número positivo. Qual é o número real que satisfaz essa propriedade? Só tem um. Qual é o número real não negativo menor que qualquer número positivo? Zero. Portanto, isto diz que o módulo de L menos M é zero. Ou seja, L menos M é zero. O L é igual a M. Então está aprovado. Com a correção que eu usei a hipótese errada, né? Aqui. M é o limite da G, então a implicação aqui é com M, não é com L, tá? Que é exatamente para fechar aqui. E a leitura que se faz desta proposição, está demonstrada, usaremos de novo. Outras vezes. Se duas funções coincidem num conjunto A, P é ponto de acumulação de A, e as duas têm limites em P, os limites são iguais. Foi isso que eu usei aqui para provar não existência. E é um critério, esta proposição é um critério para você demonstrar a não existência de limites, sem ter que falar em sequência, porque eu não gosto de falar em sequência no cálculo 1, porque eu não vi sequência com vocês, não vi convergência de sequência, por que eu vou falar de sequências, certo? Então eu uso esta proposição para não falar em sequência. Agora, vamos à definição seguinte, que é a definição de continuidade. Então, deixa eu apagar tudo aqui.
Pronto, essa é a única, será a única proposição que eu demonstrarei aqui, tá? Que eu vou demonstrar, já está demonstrada. E gravem desta forma: se duas funções coincidem num conjunto A, P é ponto de acumulação de A e as duas têm limites em P, os limites são iguais. Vocês estão fazendo matemática discreta, então? Estão gostando, eu sei que estão. E é fácil, eu sei que é. Certo? Em matemática discreta, os domínios são todos o quê? Discretos, claro, né? Seria outra coisa. Então tem a seguinte, aproveita, eu vou dar a seguinte definição. Eu não sei se isso foi mencionado lá. Definição. Você já deve estar estudando continuidade aí. Já estudou continuidade? Já viu? Já, né? Então você já viu essa definição aqui, ó. Sejam f uma função e p o número real. Nós dizemos que f é contínua em P, não tem vírgula. Quando duas coisas acontecem. Primeiro, P pertence ao domínio da F. Isso é essencial. Primeira condição para você dizer que uma função seja para que uma função F seja contínua em P é que P pertence ao domínio da F. E para cada epsilon maior do que zero, para qualquer ou para quer e para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio da F e x menos p em módulo menor do que delta implica f de x menos f de p menor do que f. Foi essa definição que você viu de continuidade? Não, não foi, né? Mas essa a definição de continuidade, tá? É quase... Isso lembra muito que definição? A definição de limite. Qual é a diferença que você vê aqui? Não tem o maior que zero. Tá certo? Não tem o maior que zero. Essa é a definição de continuidade. Daí sai, eu não provarei, eu deixarei como exercício para vocês, é o seguinte, daí, dada uma função f de n em R, f, quem é o domínio aqui? Conjunto dos números naturais, que é um conjunto o quê? Discreto. É um conjunto discreto. É um conjunto formado somente por pontos, que é o conjunto discreto. É um conjunto formado por pontos isolados. Você não aprendeu isso, não? Aprendeu aqui, aprendeu lá na matemática discreta. Ou seja, N. E isso que eu vou colocar aqui vale para qualquer domínio discreto. Daí, dado uma função f de n em R, f é contínua em P, qualquer que seja P pertencente
a n. Tá? Não vou demonstrar. Mas talvez eu faça até um vídeo sobre isso, tá bom? Mas essa é a contínua em P, qualquer que seja P pertencente. Eu vou passar para a coisa mais importante daqui, que é de hoje, que é a proposição consequência desta definição, que é o que nós usaremos para manipular, para operacionalizar a continuidade, ou a demonstração de continuidade, que é esta proposição aqui, ó. Sejam f uma função e P um ponto de acumulação do domínio de f. Por quê? Porque aí faz sentido falar em limite, certo? E essa proposição relaciona as duas coisas. A proposição diz o seguinte: a função f, ela é contínua em P se e somente se duas coisas acontecem. Primeiro, P pertence ao domínio da f e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. E é esta proposição que nós usaremos para provar a continuidade, pois a maioria absoluta dos casos em que eu colocarei aqui, o P, onde eu especularei continuidade, é um ponto de acumulação do domínio da função. Tá? Mas veja bem, isso aqui não é definição. Muitos livros, inclusive esse livro que você está aí, trazem isso como definição. Sabe por quê? Porque ele não quer falar de ponto de acumulação. E você não, mas não existe limite sem ponto de acumulação. Na hora que você toca limite, esse ponto tem que ser ponto de acumulação de quem? Do domínio. Senão você não tem unicidade, certo? E não tem essa proposição que eu tinha colocado aqui. Então, no caso em que P é ponto de acumulação do domínio, a função f é contínua em P, se somente se P está no domínio da f, e a f é o quê? Contínua, e o limite de f em P é o f de P. Tá certo? Tá bom? Isso eu não vou demonstrar, a demonstração está nas notas, vocês vejam lá. Tá certo? O fato é que se P não é ponto de acumulação do domínio, P é um ponto que, se P pertence ao domínio, eu vou dizer o seguinte, se P pertence ao domínio, mas P não é ponto de acumulação do domínio, P é um ponto isolado. E aí, por esta definição, ela é contínua em P. Ou seja, toda função é contínua em cada ponto isolado do seu domínio. E se P não é ponto isolado no domínio, é do domínio, mas não é ponto isolado, então ele é ponto de acumulação. E aí, ela é contínua em P se somente se isso aqui é verdade. Eis porque muitos livros não falam em ponto de acumulação e trazem logo isso como definição. Por quê? Porque é a maioria dos casos. Tá certo? Então, isso que é a proposição é o que você usará para provar ou não continuidade. Tá? Então, começa com um exemplo aqui. Ó. Olha o exemplo. Seja f de R em R, a função dada por isso aqui. F de x igual a x2 menos 2x, se x é diferente de 1, tá certo? E é zero, se x é igual a 1. Entenderam aí? Estamos entendidos? Tá? F de x é x2 menos 2x, se x é diferente de 1.
e f de x é 0 se x é igual a 1. Primeira coisa, tipo. Considere o número 1. O 1 pertence ao domínio da f, não pertence? Pertence, o domínio da f é os reais. Não só isso, além do 1 pertencer ao domínio da f, quem é f de 1?